Olá, bem-vindo à segunda aula do Treinamento Express Como fazer sua equipe render 100%. E nessa aula você vai aprender a avaliar o desempenho dos seus vendedores com foco em resultados. Bem, no vídeo anterior você entendeu que é importante definir a lista de competências para ter uma avaliação objetiva do desempenho de cada vendedor e assim fazer a sua equipe render 100% nas vendas. A definição das competências e dos seus respectivos pesos é o primeiro passo desse método. E é muito importante que você dê esse primeiro passo e já tenha definido os critérios, porque agora você vai aprender como usar essa lista na sua rotina gerencial. Essa lista de competências vai te permitir fazer uma avaliação mais detalhada sobre a performance de cada profissional. E se você não tem essa avaliação específica, a sua gestão acaba ficando muito reativa, ou seja, quando você se dá conta dos problemas, já é tarde demais. Isso explica porque muitos gerentes têm que gastar o seu tempo precioso apagando incêndios exatamente por não conseguirem identificar com precisão quais as competências que a sua equipe deve melhorar para atingir as metas de vendas. Não seria ótimo saber com clareza o que está causando o baixo desempenho de cada liderado? Imagina como essas informações podem te ajudar a melhorar os resultados, cortando o mal pela raiz. Relembrando aquele case de sucesso que eu mencionei no vídeo anterior, o aumento de 55% nas vendas só foi possível porque após verificar ponto a ponto o desempenho de cada vendedor em cada competência, nós podemos tomar ações específicas para melhorar as vendas individuais e assim fazer a equipe render 100%. Agora eu vou explicar como você vai fazer isso na sua equipe. Então, o segundo passo do nosso método, que é avaliar o desempenho com foco em resultados, começa com o entendimento dos critérios utilizados na avaliação. Eu vejo uma grande falha nas avaliações de desempenho praticadas pelas empresas. Em geral, elas avaliam o desempenho utilizando apenas uma escala, de 1 a 5 ou de 1 a 10, por exemplo. Eu julgo esse sistema falho porque quando você avalia o desempenho apenas numa dimensão, você acaba misturando no mesmo saco duas variáveis que deveriam ser avaliadas separadamente. Por isso, para cada competência que você listou aí no seu instrumento, você vai fazer uma avaliação de desempenho do vendedor com base em duas dimensões: o quanto o liderado sabe fazer e o quanto ele quer fazer. A dimensão sabe fazer diz respeito ao nível de conhecimento que o vendedor tem nessa competência específica. Por exemplo, na competência prospectar clientes, o quanto esse profissional sabe como fazer essa prospecção, o quanto ele conhece o método para prospectar novos clientes. Já a dimensão quer fazer diz respeito tanto à vontade quanto à autoconfiança do liderado em seguir o método de trabalho. Por exemplo, na competência prospectar clientes, o quanto o vendedor tem feito essa prospecção com regularidade e o quanto ele demonstra autoconfiança para fazer essa tarefa. Para tornar isso mais claro, eu vou te mostrar um exemplo na tela do meu computador de como utilizar essas duas variáveis na avaliação do desempenho de um liderado. Então, aqui na planilha de avaliação de desempenho, você vai ver que nós temos a dimensão sabe fazer e quer fazer, e em cada dimensão nós temos 4 graduações. Por exemplo, sabe fazer pode ser pouco, razoavelmente, muito ou totalmente. Em cada um desses graus você tem ali a descrição do que significa o pouco, razoavelmente, o muito e o totalmente. Na dimensão quer fazer também, você tem 4 graduações. 1 raramente, 2 às vezes, 3 frequentemente e 4 sempre. E também a descrição do que significa raramente, às vezes, frequentemente e sempre. Eu sugiro que você faça uma leitura atenta a esses critérios, porque quando você for pontuar o desempenho do seu liderado, você vai utilizar essas graduações, tanto do sabe quanto do quer fazer.
Então vamos imaginar que eu tenho um liderado chamado Joaquim Máximo. E eu tenho observado o desempenho do Joaquim no dia a dia, nas suas vendas. Então eu vou pontuar as 9 competências do instrumento de avaliação, dando notas para a variável sabe e para a variável quer fazer. Então, em relação à prospecção dos clientes, eu vou pontuar aqui para o Joaquim 1, porque ele não sabe fazer essa prospecção e também não está fazendo essa prospecção. Na competência abordar o prospect, eu vou pontuar com sabe 2 e quer 2, porque o Joaquim ele tem muitas dúvidas ainda como é feita essa abordagem, o método da abordagem, e nem sempre tem demonstrado, então, claro, autoconfiança para fazer essa abordagem. Na competência levantar e confirmar necessidades, o Joaquim realmente tem demonstrado uma boa competência, ele realmente sabe fazer muito, tem pouquíssimas falhas em termos de conhecimento para fazer o levantamento de necessidades e frequentemente ele faz, ou seja, apenas às vezes ele deixa de fazer corretamente o levantamento e a confirmação das necessidades. Então é 3. Na competência oferecer nossas soluções, eu vou pontuar 4, porque realmente o Joaquim ele domina totalmente, ele sabe fazer totalmente e sempre faz essa oferta de soluções aos clientes. Realmente ele é muito bom nisso e ele segue isso com muita disciplina. Entretanto, na competência 5, que é contornar as objeções à compra, eu vou pontuar aqui o Joaquim com 3, porque ele não sabe fazer esse contorno de objeções, ele é fraco nessa área, mas ele frequentemente está tentando fazer isso. Então ele não sabe fazer, mas ele até está fazendo sem muito conhecimento. O fechamento da venda eu vou pontuar com 2, sabe 2 e quer 3, porque ele sabe fazer, ainda tem muitas dúvidas em relação ao fechamento da venda, mas também ele tem uma certa motivação, ele tem vontade de fazer isso, apesar de não ter um bom domínio ainda. Para preencher o cadastro do cliente, aqui nós temos um problema. O Joaquim ele sabe fazer totalmente esse preenchimento, então é 4, né? Mas ele somente às vezes faz, então é 2. Na competência preencher o relatório de vendas, eu vou pontuar sabe 4, ou seja, está totalmente capacitado para isso, e quer 3, porque ele frequentemente faz, então somente em algumas ocasiões ele tem deixado de fazer. Então é 4. E na última competência, que é demonstrar maturidade ao dar e receber feedback, Joaquim tem sido exemplar. Eu vou pontuar aqui 4, porque ele realmente sabe dar e receber feedback, tanto aos colegas quanto para mim, que sou gestor dele, e ele realmente faz isso, ele tem demonstrado vontade, autoconfiança para seguir o método do feedback. Então é 4. Depois de preenchido o instrumento, você vai ver aqui nesse campo o índice de desempenho desse liderado nas vendas. E nessa coluna serão automaticamente apresentadas as ações gerenciais que você deverá tomar para melhorar o desempenho do vendedor e, consequentemente, otimizar suas vendas. Mas nós vamos abordar isso no próximo vídeo, ok? Agora é muito importante que você observe o seguinte. Como nessa planilha aqui você vê que a 10ª competência ela está em branco. Nesse caso, quando você não for utilizar uma das linhas, deixe o peso vazio, ou seja, sem nada escrito ali, nenhum número, mas deixe os números 00, assim, ó, no sabe e no quer. Isso é para preservar o cálculo do índice de desempenho que aparece aqui nesse campo. Então agora a sua tarefa é fazer avaliação do desempenho de pelo menos um vendedor da sua equipe, pontuando de 1 a 4 as dimensões sabe e quer de cada competência que você já definiu aí na sua planilha. É importante que você cumpra essa tarefa, porque no próximo vídeo você vai usar essas informações para descobrir quais ações gerenciais vão efetivamente otimizar as suas vendas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.